Muito boa tarde, bem-vindos ao Conversa Com. Muito obrigado, Dr. Cássio. Muito obrigado, Filipe, por estarem presentes nesta primeira Conversa Com. No mês em que assinalamos o mês rosa, é essencial que nos unamos para fortalecer a consciencialização, ampliar a educação, impulsionar a ação, tanto a nível individual como coletivo, nesta luta contra o cancro. O cancro é uma experiência marcante na vida de doentes, familiares e amigos. Por isso, desde já expresso a minha gratidão pela coragem do nosso colega Filipe Paixão e por partilhar connosco o seu testemunho. Agradeço também ao Dr. Cássio a sua presença aqui para nos orientar e para nos explicar como é que devemos estar atentos aos sinais que o nosso corpo vai enviando e sublinhar a importância dos rastreios e check-ups anuais. Antes de passar a palavra ao Filipe, quero desde já reforçar a importância do compromisso que nós, Grupo Europa Assistência, assumimos nesta luta tão desleal que é o cancro. Em 2021 assinámos a Carta de Compromisso do Cancro e que assinala precisamente, reforça precisamente esse compromisso que o Top Management tem neste tema. Esta Carta estabelece as diretrizes concretas para promover esta consciencialização, a prevenção e o apoio que a Europa Assistência quer de forma expressa manifestar aos nossos colaboradores que são afetados pelo cancro. Agora, é com grande apreço que vamos iniciar aqui a conversa e dar um bocadinho a palavra ao Filipe. Temos aqui algumas questões, mas que queremos que também que isto seja uma conversa fluida aqui entre os três e, portanto, vamos falar de coisas sérias, mas de uma forma descontraída e, acima de tudo, aqui com o sentido de dever de sensibilizar as pessoas para isto, para estarem também atentas. Portanto, o primeiro grande desafio, Filipe, é que nos fale de como é que foi esta descoberta, como é que isto aconteceu, como é que recebe o diagnóstico, como é que encaixa tudo isto na sua vida. Bem, obrigado pelo convite, faço muito gosto em aqui estar. Portanto, faz hoje 1 ano e 2 semanas que eu fui diagnosticado com estádio 4 de cancro do pulmão. Fiquei perplexo inicialmente porque, como todos sabemos, o cancro do pulmão está associado ao consumo de tabaco, o que não é o meu caso, porque eu nunca fumei e mesmo em casa não sou um fumador passivo, portanto os meus pais nunca fumaram, nem ninguém lá por casa. Portanto, recebi o diagnóstico com muita perplexidade, foi um diagnóstico completamente inesperado. Muito mais porque, pronto, fui diagnosticado em estádio 4 e o primeiro passo foi uma cirurgia ao cérebro, que basicamente junta as duas coisas que nós nunca queremos ter, não é? Ninguém quer ter cancro e muito menos ter lesões de cancro no cérebro. Mas pronto, depois é uma aprendizagem, portanto, inicialmente foi um choque para mim e para toda a família e para os amigos e mesmo para vocês, obviamente. Fomos assimilando, fomos aprendendo. O cancro tipicamente é praticamente sinónimo de morte, não é? Para muita gente, mas hoje em dia sabe-se que não é bem assim. Há esperança, há casos de sucessos e o objetivo é eu ser mais um desses casos. Não sei se tem alguma pergunta mais dirigida, mais detalhada, onde querem que eu... Filipe, nós que temos acompanhado mais o Filipe, não é? Que temos estado um bocadinho há pelo menos 30 anos de estar presente, uma das características que está sempre muito presente para nós e é muito inspiradora é essa forma como o Filipe fala das coisas, com muita assertividade, alguma tranquilidade é possível no meio de tudo isto, mas acima de tudo com muita esperança. Eu, se calhar, agora perguntava aqui ao Dr. Cássio da sua experiência enquanto médico. Estes são diagnósticos que são sempre devastadores para a família e para os amigos. Como é que, enquanto médicos, se pode acompanhar estes doentes? O que é que se pode fazer ou o que é feito para ajudar também, para além daquilo que é um diagnóstico clínico tão duro, mas para acompanhar também os doentes e a família neste processo tão doloroso? Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui neste convívio e a minha primeira palavra é obviamente aqui para o nosso Filipe, que nesta primeira introdução que fez deste tema já deu aqui uma grande lição de vida, digamos assim, uma grande lição
de como é que de facto um doente deve lidar com um tema tão delicado como este e a forma como de facto é o correto posicionamento perante esta doença. De facto, este estigma do cancro, e não há outra forma de tratar esta doença, uma palavra terrível, uma palavra que terroriza as pessoas, de quem todos temos medo, digamos assim, de vir a sofrer desta doença, mas conforme o Filipe acabou aqui de explicar, as coisas evoluíram muito, a ciência tem de facto avançado tremendamente nas últimas décadas e a medicina acompanha essa ciência no sentido de permitir a estes doentes que há muito poucos anos tinham pouca esperança de vida, a possibilidade de hoje poderem conviver de alguma forma pacificamente com esta doença, que lhes permite sobrevidas muito longas, muitas vezes cura, ou pelo menos a possibilidade de viverem longas vidas em paz. Não deixa, obviamente, de ser uma doença muito impactante no próprio e na família, e estes doentes, obviamente, têm que ter um acompanhamento que é essencialmente focado em duas vertentes. Uma é a vertente técnica, propriamente dita, pura e dura, do que é que a medicina hoje pode oferecer a estes doentes, de forma a que, de facto, a doença se controle e o doente viva com qualidade de vida. A outra vertente é o apoio que estes doentes precisam ter, as famílias, os amigos, todas as pessoas que gravitam à volta do doente e que lhe querem bem e que precisam de ser apoiados, precisam de ser encorajados, precisam de ser incentivados, porque só dessa forma é que esta doença se controla. Porque se não houver aqui um equilíbrio, ainda há pouco falámos disso também, entre a parte física e a mente, esta doença avança mais depressa e, portanto, não pode ser descurado. De facto, o apoio que temos que dar, evidentemente, em primeiro lugar ao próprio, mas também às famílias, no sentido de as fazer perceber que esta palavra pesa muito, mas apesar de tudo já pesou muitíssimo mais do que pesa atualmente. É caso para dizer que o amor cura, não é? É parte também do processo. Pelo menos ajuda a controlar, ajuda muito, no sentido em que sem esse amor, de certeza que não há cura mesmo, provavelmente. E é curioso que no outro dia, e nós de facto, a falar das coisas, vamos tomando consciência até como é que nós próprios as vivemos, não é? E o Filipe, no outro dia, em conversa, falava-me de facto deste estigma que é o cancro e o medo que nós temos de dizer. É verdade que eu há uns anos, recordo-me bem que a minha avó não dizia a palavra cancro, por tão pesada que ela era, não é? Aquela coisa feia que não se diz o nome. Ainda hoje eu tenho pessoas que não dizem. Exato. E ela, a minha avó continuará a não dizer, exatamente. Mas de facto, o alerta que ele me dava era este: por medo, nós temos aqui a tendência de fugir ao tema, não é? E portanto, quando vemos alguém que tem um diagnóstico deste, é tão duro, tão pesado para nós, que há alguma coisa em nós que também parece que queremos proteger e também, às vezes, se calhar, por não saber muito bem o que dizer. E como é que eu vou lidar com isto? E como é que eu vou lidar com esta pessoa que tem este diagnóstico? E, portanto, alertar as pessoas que, de facto, não tenham medo de abraçar, e aqui não é só a questão física, mas é no seu todo, a vivência daquela pessoa, abraçar aquela pessoa e de apoiar. Eu acho que é o que fica aqui desta primeira parte da nossa conversa. Outro tema que eu acho que é importante, e o Filipe falava aqui da questão do diagnóstico, e eu sei, mas gostava que o Filipe me descontasse um bocadinho, porque este diagnóstico surge de uma forma até muito de um rastreio, quer dizer, uma sequência de uma situação que não, à partida nem se antevia, não é? E depois o Dr. Cássio pediu que também falasse desta questão do diagnóstico, que é tão importante para um diagnóstico precoce que ajuda tanto, não é? Sim, um dos temas muito levantados, aliás, eu próprio fiz uma carta aberta de apelo ao Governo para avançar com o rastreio do pulmão. Pronto, o cancro do pulmão é a doença de cancro que mais mata, não é? O cancro do pulmão mata mais do que as seguintes três, que é a mama, cólon e próstata, os três juntos. E não há rastreio ainda para o cancro do pulmão. E pronto, o rastreio é importantíssimo porque é uma ferramenta brutal, porque a probabilidade de sobrevivência de um doente de estádio 1, apanhado precocemente, é 65%,
e no estádio 4 é 6%. Enquanto no estádio 1 há sempre uma tentativa de cura, o estádio 4 já é mais uma tentativa de manter a qualidade de vida. Portanto, há aqui uma diferença abismal entre percentagens de sobrevivência, e o diagnóstico precoce é sem dúvida a melhor ferramenta que um médico pode ter para combater esta doença convivente. Pois o Filipe já explicou quase tudo, ele de facto é um perito nesta matéria também, mas para reforçar as palavras do Filipe, não há dúvida nenhuma que o diagnóstico precoce de qualquer doença maligna é absolutamente crucial e impacta de uma forma decisiva no que é o prognóstico dessa doença. E, portanto, isto conduz-nos talvez a dois aspectos que valia aqui a pena salientar. Um é a questão dos rastreios, efetivamente. Os rastreios têm avançado muito, a noção de medicina preventiva hoje é um tema crucial, enfim, do apoio médico moderno que se deve prestar às populações, e já estão absolutamente standardizados alguns tipos de rastreio que infelizmente não tocam ainda o pulmão, e eu estou de acordo com o Filipe que deveriam tocar, até porque não é complicado, não estamos a falar de exames muito sofisticados, mas para fazer um pequeno sumário daquilo que de facto hoje está standardizado em termos de medicina preventiva e de rastreios, portanto, na população feminina há que estar familiarizado com a necessidade na mama das mamografias e ecografias mamárias periódicas. A citologia ginecológica de Papa Nicolau é absolutamente crucial para um diagnóstico precoce dos tumores malignos ginecológicos. As colonoscopias, e isso aplica-se quer ao setor feminino, quer ao setor masculino, são importantíssimas. Este país hoje vive um grande incremento da patologia maligna do cólon, portanto do intestino grosso e do reto, e portanto a necessidade, a partir de uma determinada faixa etária, de uma colonoscopia periódica é absolutamente essencial, lá está, para que se conduzam de facto a diagnósticos precoces. Também no homem, a questão da próstata, hoje há um marcador, como é conhecido de todos, específico da próstata, que é o PSA, e portanto a partir de determinada idade é mandatório também que se envolvam nos check-ups o doseamento desse marcador. E isso conduz-nos de facto a este tema também do check-up, que é uma coisa que diz muito também até do ponto de vista empresarial, digamos assim, e se há forma de as empresas de facto promoverem a saúde dos seus empregados, é de facto através da realização de check-ups anuais, onde pronto, a valorização depois pelo médico pode encontrar indícios de doenças no seu início e que com facilidade se podem curar e tratar. O outro aspecto também que talvez caberia aqui muito desta conversa, para não me alongar muito mais, é a necessidade também de consciencializar as pessoas para a valorização de determinados sinais e sintomas que o organismo vai dando e que muitas vezes são desvalorizados. Alguns deles devem de facto ser valorizados e partilhados com o médico assistente. Um emagrecimento inexplicado, um cansaço, uma queda do estado geral, alguma perda de sangue por um orifício natural, enfim, uma alteração de uma lesão cutânea antiga que de repente sofreu uma transformação, são pequenos sinais importantes que devem ser partilhados com o médico no sentido da valorização, no sentido de eventualmente se poder despistar uma doença grave no seu início. Muito obrigada pelo caso, acho que é fundamental tudo o que disse, obviamente, e é para estarmos atentos e valorizar. Muitas vezes dizemos vai passar ou não tenho tempo e às vezes o tempo depois foge, portanto é preciso agarrar a oportunidade. Filipe, falando um bocadinho, e não quero de todo aqui que detalhe, mas só para que as pessoas percebam como é que este processo pode acontecer, às vezes acho que ainda há muitas dúvidas relativamente a quem é que se podem socorrer, e aqui mais do que estar a detalhar a situação clínica ou as dificuldades, é mais no sentido de darmos visibilidade às pessoas de quais são, de facto, as oportunidades que têm, onde é que se podem agarrar, que ajuda é que podem pedir, não é? A quem é que se podem socorrer, não é? Qual é o caminho que podem fazer perante um diagnóstico destes? Bem, pronto, depois do diagnóstico, no caso do meu diagnóstico, bem, é imprescindível aceitar toda a ajuda que nos dão.
Enfim, no meu caso procurei um médico especialista, porque, por exemplo, existem muitos médicos oncologistas gerais e eu comecei como oncologista geral e rapidamente percebi que o melhor ia mesmo a melhor escolha seria uma pneumologista oncológica. Portanto, não ficarmos satisfeitos com a primeira escolha, mudarmos se necessário, procurarmos sempre o melhor. No meu caso, eu também tenho estado a usar, tenho estado a utilizar o privado e o público, portanto, acho que estou aqui a fazer uma boa conjugação das duas, porque os exames são mais rápidos, por exemplo, de fazer no privado que no público, portanto, é necessário o doente também ser um bocadinho proativo e escolher o melhor médico, os melhores exames e procurar, porque as coisas não se fazem sozinhas. Ninguém toma conta de nós a 100% se não houver uma manutenção. O próprio doente, o que eu recomendo é alguma atividade da parte do doente. Portanto, sabendo o que sei hoje, por exemplo, e sabendo que há uma maior incidência de cancro do pulmão em fumadores, o que eu recomendaria a um fumador era, porque não, marcar uma consulta num pneumologista e fazer um ataque de rastreio, exatamente. Portanto, é um exame indolor, é um ataque de baixa dose, não é preciso contraste, não é preciso nada. E além do despiste dos pulmões, um ataque pode ser útil para múltiplas doenças cardíacas, etc. O Dr. Cássio sabe melhor que eu, mas no fundo agora parece tão simples, não é? E nós aqui temos a facilidade de poder, temos todos seguro de saúde e podemos usar esse benefício que nos dão. Portanto, é uma recomendação que eu faço, sabendo o que sei hoje. Seria essa. Filipe, tem sido com certeza um caminho de crescimento, não é? Tem muita aprendizagem, não fácil, não é? Mas o Filipe também nunca baixou os braços e, como dizia, não deixou só que os outros tomassem conta e que num bocadinho tem tomado, pelo menos eu vejo desta forma, não é? Vejo o Filipe a tomar muito o leme deste barco, não está a deixar que ele vá à deriva e sem nunca desistir. Sei que tem feito outras coisas, tem estado atento ao que é feito lá fora, tem feito muita pesquisa, inclusive sei que tem um blog. Certo. Eu, como sou uma pessoa que gosta muito de falar, não é? Ao contrário de muitos doentes de cancro do pulmão que acabam até por ocultar a doença por vergonha devido ao estigma cá associado ao tabaco, eu, pelo contrário, gosto de falar da doença. Isso já me tem trazido muitas coisas boas, não é? Há imensas pessoas que acabam por consultar o meu blog e que saem de lá mais informadas e que, pronto, na prática é uma transmissão também de esperança para muita gente. Eu também já fui inspirado por outros doentes, outros pacientes, conceitos também. Há um que eu sigo especialmente porque tem exatamente o mesmo problema que eu e é um sobrevivente de 17 anos, que são muitos anos para um doente de cancro do pulmão. Acabei por fazer o blog porque, para já, é uma ocupação, é muito bom ter a ocupação com esta doença para não nos deixarmos afundar. E depois porque acabo por ajudar outras pessoas e isso me tem trazido bastante feedback positivo, sem dúvida. Quero deixar o endereço do blog, que para quem nos ouve e vê, se quiser poder seguir. Não tem muito que saber, é filipepaixão.pt, portanto é fácil de seguir. Dr. Cássio, recomendações que considero, para além de tudo aquilo que já aqui falámos, mas que seja importante para que as pessoas estejam alertas e possam conduzir estes processos da melhor forma possível. Muito bem. Portanto, valorizando mais uma vez aqui este testemunho absolutamente extraordinário do Filipe, eu queria ressalvar aqui este aspecto que eu julgo que é importantíssimo transmitir para todos os doentes e também para os que não estão doentes. Este conhecimento que o Filipe exibe nesta matéria
importantíssimo, quer dizer, no passado os doentes viviam na ignorância absoluta da doença que tinham, portanto, e confiavam cegamente no seu médico para que as melhores opções sejam tomadas e até recusavam a recepção de informação acerca disso. Não quero saber. Eu julgo que essa atitude é completamente errada. Eu prefiro 1000 vezes esta proatividade do Filipe, que estuda a sua doença, sabe tudo acerca da sua doença, lê tudo, até porque isso hoje não está só já disponível no canal médico, está disponível em todos os canais, no sentido de uma atualização permanente numa área que todos os dias conhece desenvolvimentos, e é só desta conjugação total e absoluta de esforços que de facto se conseguem os bons resultados dos quais aqui o Filipe é uma prova, digamos assim. Não podia também terminar sem deixar aqui, apesar de tudo, uma mensagem, pronto, porque estamos obviamente a falar de cancro do pulmão, que é uma mensagem forte anti-tabágica. É importantíssimo, quer dizer, o tabaco hoje não pode jamais fazer parte da vida das novas gerações, nem dos tempos modernos. Isso é do passado, de facto, e tudo deve ser feito porque o Filipe já explicou também que, infelizmente, há doentes de patologia maligna do pulmão que nunca fumaram, é o caso do Filipe, mas isso não oculta a outra verdade, que é a esmagadora maioria dos casos instala-se em fumadores e grandes fumadores e fumadores de muitas décadas. E, de facto, é um hábito de vida que deverá desaparecer, digamos assim, da humanidade dentro do possível, e cabe-nos a todos nós, à nossa maneira, promovermos este combate contra, de facto, o hábito tabágico, porque ele não só pode conduzir a uma doença deste tipo, como é fonte também de todo o tipo de patologias do foro, nomeadamente cardiovascular, que às vezes podem ter efeitos mais deletérios ainda do que o cancro. Muito bem. Lembrou-me agora de um aspecto associado também ao cuidado que temos que ter, um aspecto da vida saudável, e lembrei-me de perguntar também ao Filipe se neste percurso houve alterações do estilo de vida, alimentação, outros tipos de cuidados. Sim, sem dúvida. Eu reduzi drasticamente o consumo de carne vermelha, porque é sabido que é cancerígeno, não é uma teoria, isso está provado por etnograma, e reduzi drasticamente o consumo de açúcares. O açúcar não faz bem a ninguém, obviamente, tem que ser tomado com muita moderação, e hoje em dia as pessoas já estão muito viciadas, tal como estavam lá atrás. Hoje em dia, quando eu como um pedacinho de qualquer coisa doce, para mim é extremamente doce, quanto para outras pessoas, nem tanto assim. Uma questão de habituação, quando deixamos o açúcar, Exatamente. Depois já não vai ser muito bem. O açúcar, há várias teorias que ajudam no desenvolvimento do cancro, mas pronto, o cancro é apenas um exemplo. Há inúmeras doenças, a diabetes é a primeira, obviamente, me vem à cabeça, que está associada ao açúcar. Portanto, sim, sem dúvida, aumentei muito a ingestão de hortícolas, sopa principalmente, que era uma coisa que era rara, e reduzi a carne vermelha e cortei o açúcar. Dr. Cássio, podemos dizer que aquilo que o Filipe fez no pós-diagnóstico, em termos de prevenção, deveria ser aquilo que todos nós devíamos fazer, portanto, ter hábitos de vida saudável, além da alimentação, o exercício físico. Sem dúvida, portanto, quer dizer, os hábitos de vida saudáveis promovem o bem-estar, digamos assim, a saúde é o completo bem-estar físico e mental. E é de facto muito importante neste enquadramento deste tipo de doenças, estes investimentos que se fazem na nossa própria saúde, porque no fundo isto resume-se a uma luta complicada entre um agressor e um organismo. E portanto, quanto mais força nós conseguirmos dar do nosso lado ao nosso organismo e portanto mantê-lo o mais apetrechado possível para combater a doença, mais eficaz ele será nesse controle. E por isso tudo aquilo que o Filipe já referiu, hábitos alimentares corretos, hábitos de exercício físico,
a questão do consumo de álcool, o tabaco também já foi aqui referido, são de facto fatores fundamentais, não só para quem já está doente, mas se calhar até para quem ainda não está doente e pretende nunca vir a estar. Para além de tudo isto que já falamos, ficou-me aqui, enquanto vos ouvia, fiquei aqui a pensar a questão do histórico familiar, não é? Até que ponto, havendo uma história de cancro na família, devemos ter uma atitude diferente perante os rastreios, o acompanhamento? Há algum acompanhamento que devemos fazer diferente do que as outras pessoas que não têm histórico familiar? Alguma coisa que se possa antecipar? Pronto, é um aspecto de facto de grande atualidade esse, mas que eu talvez dividisse em 2 capítulos. Quer dizer, a verdadeira doença maligna hereditária é muito rara. É muito rara. Aplica-se a poucos campos da oncologia médica, hereditária no sentido de uma transmissão efetiva entre gerações. Talvez deveríamos valorizar mais o impacto que tem a presença consecutiva de vários casos de malignidade na mesma família, ainda que não seja possível, pelo menos à luz do conhecimento atual, perceber um fator hereditário efetivo. E, portanto, é muito importante que famílias onde há vários casos de cancro do colo, cancro do reto, cancro da mama, que isso de facto impacte um bocadinho até no início dos exames de rastreio que as pessoas das gerações seguintes vão ter. E, por exemplo, nomeadamente no caso do cancro da mama, esta incidência familiar, não se tratando muitas vezes de nenhum fator hereditário efetivo, mas apenas de uma incidência familiar acrescida, no cólon e no reto a mesma coisa, no pulmão também, deve ser muito valorizada e hoje os médicos estão muito atentos a isso, no sentido de ainda verem com mais atenção e iniciarem os protocolos de rastreio antes nesses doentes que vêm de facto de doenças onde esta incidência é elevada. Dr. Cássio, muito obrigado pela sua presença na conversa com o Filipe. Gratidão por este momento, pela inspiração que é para todos, pela força que tem. Da nossa parte, continuamos cá a acompanhar e com muita esperança, sempre com muita esperança, que tudo vai correr bem. Estou mesmo confiante que cada um de nós sai desta conversa muito mais enriquecido. Quem nos vai ver, espero que também possa aprender e ser inspirado por este exemplo do Filipe. Muito obrigada.